Fala galera, aqui é o Fred de novo e eu gravei este vídeo para esclarecer alguns pontos importantes sobre o treinamento funcional. Então, se você é estudante ou profissional de educação física, não deixe de assistir esse vídeo até o final para não perder nenhuma dica. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e deixe seu joinha, beleza? Roda a vinheta! Eu enxergo o mercado de trabalho, quando eu formei, eu parei na minha cabeça e falei assim, vou ficar um tempo sem trabalhar com educação física. É aquela desculpinha de quem acaba de formar e acha que está muito cansado. Eu fiquei em casa mais ou menos um mês e já decidi mandar currículo. E nessa de mandar currículo, o que você acha que é a maior probabilidade de um lugar me chamar para trabalhar? Qual que é esse lugar? Acredito que academia de musculação. Academia. Então o que eu mais vi, já começando a responder a sua pergunta, o que eu mais vi é a oportunidade de trabalho em academias. Então seja dentro lá do salão de musculação ou em aulas coletivas. A academia, eu vi que a academia tem muita demanda, tem muito serviço para principalmente recém-formados. Eu vejo muito isso, que a mão de obra é barata e tudo mais. Eu tô vendo que agora o treinamento funcional está crescendo, então tem locais específicos de treinamento funcional, às vezes nem chamam de treinamento funcional para não bagunçar aquela ideia do que a sociedade entende como treinamento funcional, mas eu vejo um mercado que está crescendo, esse mercado de treinamento funcional, e as academias elas ofertam muito trabalho. Não foi um trabalho que alinhava com o meu estilo de treinamento. Então por isso eu decidi procurar outros caminhos. Mas eu acredito que o mercado da educação física ele é bom. Para quem acaba de formar, é muito difícil ficar sem trabalhar, porque tem muito trabalho. Então esse é um ponto muito positivo. Um ponto negativo que eu vejo é que a remuneração inicial ela é baixa. Então isso já é meio que padronizado. Os professores vão para a academia, eles começam recebendo um salário fixo, que é um salário base, e já é meio que automático os professores procurarem alunos de personal. Então hoje eu vejo que a galera está criando outras alternativas, os estúdios estão aparecendo, as aulas de treinamento personalizado, elas estão sendo inseridas dentro das casas, dos condomínios. Então está se saindo um pouquinho a figura de obrigação de treino dentro de academia. O nervosismo ele acontece até pela ansiedade de você fazer aquilo, né? Então quando você recebe um aluno, quando você é formado, eu costumava falar com todos os estagiários que passaram e trabalharam comigo, inclusive você foi um deles. Sim. Eu acredito muito que você já escutou isso de mim, é que a maior diferença de um profissional, principalmente um profissional que acabou de formar, recém-formado, né? Qual a maior diferença de um profissional para um estagiário? Você lembra? Não sei se a gente já conversou disso. É só o diploma. É só o diploma. Então é o diploma, o papel e mais uma coisa, a responsabilidade. Sim. Então quando a pessoa ela é estagiária, ela ainda está estudando, não é ela que assina o documento final. Então qualquer responsabilidade que aparecer, vai ter alguém que vai assumir aquilo para aquela pessoa. Né? Ela tá representando alguém ou alguma instituição. Né? Então, quando você forma, você começa a assumir responsabilidades que no estágio meio que você não tinha de maneira formal. Você podia ter de maneira prática, né? Então tem muito professor estagiário que trabalha sozinho, talvez ele assuma essa responsabilidade prática, mas não no momento formal ali de assinar os documentos. Então, a principal diferença que eu vejo é essa responsabilidade.
Então, quando você vai dar a sua primeira aula, quando você está formado e tem o primeiro encontro com o aluno, você fica, putz, o que é que vai acontecer? Né? Então, essa expectativa todo mundo, eu acredito que a grande maioria tem quando vai começar a atuar. Isso é normal, eu acho que além de ser normal, é um processo que tem que acontecer. É o seu início, né? Então, não vou mentir, eu fiquei sim nervoso, mas eu sempre tive muita segurança, porque eu gosto muito disso, né? Então, quando a gente gosta, a gente faz, a gente quer, eu acho que de tão ansioso que eu era, eu queria explicar tudo para um aluno e na maioria das vezes o aluno não queria escutar. Então, eu tô com esse tempo de formado, eu tô aprendendo a falar de acordo com o que o aluno quer escutar, entendeu? Antes eu queria dar uma aula para uma pessoa que só queria ir treinar, uma aula teórica, né? Sim. E tem muitos alunos que gostam disso. Então hoje eu já consigo fazer essa medição bem melhor do que quando eu comecei. Quando você quer treinar confiança, segurança, primeiro, você tem que saber o que você está falando. Então, primeira coisa é estudar. Então, por exemplo, não tem como eu enganar todas as pessoas. Eu posso começar a enganar algumas, mas uma hora a minha casa vai cair. Então, se você não tiver conteúdo teórico, você vai continuar enganando as pessoas e uma hora a sua casa vai cair. As pessoas percebem isso, né? Então, a primeira coisa que eu falo para você, para a pessoa que quer ganhar uma confiança e segurança, é estudar. Então, ter conhecimento teórico. E o segundo é compartilhar o estudo. Não adianta nada você estudar e guardar toda a informação para você. Então, quando você compartilha isso, é igual eu falo, muitos alunos que eu tive e tenho, eles falam assim, não, Fred, eu nunca fiquei sabendo disso. Por quê? Os professores costumam montar o seu treino, esse é o treino pica das galáxias. E realmente, todo professor que monta um treino, ele olha pro seu treino e fala, pô, esse treino é muito bom, né? E ele quer explicar coisas pro aluno que o aluno não quer saber. Então, o que eu procuro fazer nas minhas aulas é ensinar o aluno, educar o aluno à medida que o tempo vai passando. Então, eu comecei a dar aula para um aluno agora. O aluno quer saber, conhecimentos mais aprofundados do treinamento? Não, ele precisa... No primeiro momento meu com o aluno é de fato fazer ele se interessar pelo treino. Então é o pontapé inicial. Então eu sigo uma estratégia para ter um bom relacionamento com o aluno. Certo? Então eu acho que estudar e colocar em prática são os dois segredos para você ganhar mais confiança e segurança nos seus treinamentos. Eu acredito que tem. A maneira mais fácil. E sabe qual que é? De tão fácil parece que é óbvio e não funciona. Testa. Então você acha que falar termos técnicos com o seu aluno funciona? Testa. Se você olhar para ele e sentir que ele está com cara de interrogação, que ele não está entendendo nada, muda a sua estratégia. Então eu não acredito que existe a melhor didática. A melhor didática é a que faz o seu aluno aprender. Então para mim essa é a melhor didática. E se falando em didática, se é para ter alguma didática que funciona, eu prefiro ter várias que quase não funcionam com a maioria, mas que eu consigo ter didática para explicar para qualquer aluno. Entendi. Então a minha ideia é você enxergar a forma com que o aluno é interessado pelo treino. Então eu tenho alunos que são muito interessados, então eles querem conhecer termos técnicos, eles querem conhecer os porquês. Tem aluno que ele só quer praticar. E em tese, esse aluno que só quer praticar, eu acredito que a evolução dele é um pouco mais travada. Até porque ele tem menos conhecimento. Ele só vai para a prática, né? É como se fosse um robô, né? Então ele não coloca tanto tic-teco que a gente falava no treino, né? Dentro dos treinos, tá? Então eu acho que falando em didática, quanto mais opções você tiver para agregar o aprendizado do seu aluno, melhor. Eu acho que é muito importante esse conhecimento técnico e uma forma de estudar isso realmente comigo funcionou muito bem. Eu sempre tive notas muito boas nessas matérias pré-requisito, né, que a gente chama.
porque eu ia para o laboratório estudar. Então eu ia lá, enxergava a peça, essa aqui fica aqui. Então eu acho que a parte prática nossa, ela é fundamental. Quando vem para a aplicação, quando você se torna professor, eu pelo menos, eu acredito, eu vinculo muito essa ideia de músculos com os engenheiros. Os engenheiros, eles aprendem cálculos e tudo mais, só que eles têm uma calculadora, eles trabalham sempre com a calculadora do lado. Então eles não precisam ficar pegado tipo, eu tenho que fazer uma conta rápida. Eu tenho uma calculadora que vai me ajudar. Então eu sou do tipo profissional que fala assim, você sabe muito o nome dos músculos, beleza. Você tem um plus ali, você tem algo a mais. Se você não sabe, dá para caminhar do mesmo jeito. Então você está com dúvida, a pessoa está com dor aqui, você quer descobrir qual é o músculo aqui, vai lá no livro. O livro é como, o nosso livro de anatomia é como se fosse a calculadora dos engenheiros, na minha opinião. Sim. Então você não tem necessariamente que saber todos os músculos. Pô, é difícil saber todos os músculos, né? A gente tem muito músculo no corpo, né? Então a ideia é você usar os recursos ao seu favor. Então, se você tem alguma dificuldade, você esqueceu, não tem problema nenhum. Ou então, celular. Quantas vezes eu na aula, deixa eu ver aqui, músculos do quadril, deixa eu lembrar, beleza. Mas quanto mais você faz isso, mais a nomenclatura vai entrando na sua cabeça. Então, quanto mais você faz, menos você vai precisar de utilizar esses recursos. E se caso você precisar utilizar, não tem vergonha nenhuma. É muito melhor você consultar a internet ou o livro de anatomia do que não dar a informação que é necessária. Quem faz educação física aprende meio que um processo para analisar os movimentos. Então, e esse processo nada mais é do que estudar as ações dos músculos. Sim. A ação do músculo, para quem não conhece, é o que de fato é o estímulo motor que o músculo gera sobre o nosso corpo, né? Então, a gente meio que aprendeu dessa única forma, né? E o treino funcional, ele veio para expandir, ter mais uma forma de enxergar padrões de movimento. Então, quando a gente estuda na faculdade, a gente aprende a dissecar mesmo o movimento. Então, por exemplo, um agachamento. O quadril faz o quê? Ele precisa fletir para depois estender de forma concêntrica. A gente aprende nesse formato. O treinamento funcional, ele separa tudo, engloba tudo num agachamento em um simples agachamento. É claro que dá para dissecar da mesma forma, né? Mas eu não preciso pensar em dissecar o movimento todo para montar um treinamento. Eu sei que é um agachamento e é um agachamento. O agachamento, ele vai acontecer a tripla flexão, que é de tornozelo, joelho e quadril, e é isso, em termos gerais, que eu preciso saber. Então, eu não preciso ficar preocupado na hora que eu vou montar um treino em que músculo vai participar daquele conjunto de ações, né? Ou daquele movimento. Quem faz um agachamento e faz um bom agachamento, aqueles músculos que você procura trabalhar, ele vai trabalhar pela simples forma de você estar movimentando e estar executando um bom movimento, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, do Nick Wildman, que ele fala assim, se você treinar os músculos, um dia você pode esquecer deles, você vai esquecer deles. Agora, se você treina pensando no movimento, você nunca mais esquece no movimento. E o maior exemplo prático que eu tenho disso é quando a gente começa a andar de bicicleta. Ninguém anda de bicicleta falando assim, vou estender meu quadril, vou estender o meu joelho, vou estabilizar com o abdômen, vou pressionar de maneira isométrica aqui no guidão. Ninguém pensa nisso. Todo mundo pensa em entrar, subir, montar na bicicleta, né, se equilibrar e pedalar. Todo mundo pensa no movimento. Ninguém aprende movimento por contração. Né? E a gente vê muito isso na prática, né, Carlão? Professores assim, contrai o glúteo. E na grande maioria das vezes o aluno está assim, gente, como contrai o glúteo? Né? Porque o nosso cérebro não foi programado para fazer movimentos pensando no músculo. Até porque não existe um movimento que um músculo só faça. Né? Sempre é um conjunto de respostas e de ações. Né? Mas é isso.
uso muito pouco da anatomia para montar os meus treinos. Eu não penso no meu aluno fazer agachamento para desenvolver glúteo. Eu sei que no meu agachamento isso vai acontecer por obséquio. Só de estar agachando eu já sei que vai desenvolver os glúteos, entendeu? Entendi. A ação muscular, ela vai acontecer de acordo com um padrão. Então, se eu falo que é um padrão de empurrar, já tem algum empurrar horizontal. Eu já sei um conjunto de músculos que participam daquilo ali. Né? Eu não preciso pensar nesse conjunto de músculos para montar um treino. Certo? Eu acredito que a fase inicial foi muito mais difícil, porque é aquela fase que a gente aprende que tem que entrar na academia e ser personal. E a gente vê muito conflito interno, até dentro da mesma instituição, pela essa busca por alunos de personal, né? Porque isso aumenta o faturamento. Então, foi quando eu conheci o treinamento funcional, eu pensei em dar aulas coletivas, e foi daí que eu comecei a estudar a fundo. Foi em 2015. Então eu consegui criar uma rede de alunos dentro do treinamento funcional, consegui alguns alunos de treinamento personalizado também, mas eu saí de lá e fui trabalhar em um estúdio de musculação, onde não tinha essa ideia de personal e tudo mais, mas com a base que eu criei na outra academia, eu tinha alguns alunos de treinamento personalizado e é difícil sim conseguir alunos. Eu acredito que o treinamento personalizado ele é um serviço ouro. Ele é um serviço que de fato a pessoa te contrata para ir até ela, fazer um treinamento individualizado. Então é um serviço ouro, é um serviço que eu acredito que o volume, eu nunca dei ênfase no meu trabalho para ter alunos de treinamento personalizado. Eu nunca fui de divulgar muito o meu trabalho de treinamento personalizado, isso foi mais no boca a boca mesmo. Entendi. Então, dentro do que eu construí nos lugares que eu passei, as pessoas que gostavam do meu estilo de treino, que era bem diferente do padrão, do meio que eu vivia, então algumas pessoas se interessavam e essas pessoas carregam o meu nome dentro da cabeça durante um tempo. Então eu tenho um aluno esse ano que é desde 2015, por exemplo, desde 2015 eu não falava, mas tinha o meu telefone, entrou em contato e a gente hoje continua fazendo as aulas, né? Então eu acho que é um processo difícil, depende muito do que o profissional quer, se de fato ele quer trabalhar com treinamento personalizado ou não. Eu tive uma experiência em abrir uma empresa que foi muito boa, foi uma experiência muito boa. Então, só para resumir, se a pessoa quer de fato ter muitos alunos de treinamento personalizado, ela tem que divulgar aquilo. Se ela quer abrir uma empresa, ela tem que divulgar aquilo. Então, para se ter muitos alunos, eu acho que as pessoas têm que saber que você trabalha com aquilo. Então, o principal caminho é esse. Eu acho que hoje a maior oportunidade que uma pessoa tem ao entrar no mercado de trabalho é entrar para o marketing digital, invadir as redes sociais. Coisa que eu estou fazendo agora, nesse vídeo nosso, né? Você também está começando a fazer isso. Eu acho que o melhor caminho hoje é invadir as redes sociais. Você consegue mostrar o seu trabalho para muitas pessoas. Agora, como você vai mostrar o seu trabalho, eu acho que é uma coisa muito individual. Então, cada pessoa vai achar um caminho diferente. Acho que a internet, ela abre portas para todo caminho que a pessoa decide seguir. Então, ela depende de um conteúdo de qualidade. Né? Então, se você quer seguir por um caminho A, eu B e o fulano C, a internet abre portas para isso, né? Então, depende muito do conteúdo que você está gerando e da repercussão que aquilo vai gerar, né? Quantas pessoas vão se interessar por aquele assunto. E se não tiver dando certo, segue por um caminho diferente. Então, a internet ela é um caminho sem fim. Você pode caminhar nela a vida inteira, que você pode persistir que uma hora vai dar certo. Galera, não se esqueça de, quem gostou do vídeo,
curte, dá um joinha aqui pra nós, inscreve no canal, ativa o sininho, a gente vai gerar muito conteúdo, beleza? Um abraço, até a próxima.